Praticar a lei do desapego é a melhor forma de abrir espaço para grandes manifestações. Essa é a frase que eu iniciei esse vídeo para te explicar que praticar a lei da atração não é um ato de abandonar hábitos, abandonar relacionamentos ou lugares, pessoas, não. É justamente o contrário. É você abrir espaço para o novo chegar, porque você está praticando uma das maiores leis que existem, juntamente com a lei da atração, que é a lei do desapego. O que significa a lei do desapego? Eu vou te dar uma definição. Nós podemos dizer que o desapego significa saber amar, apreciar e se envolver nos relacionamentos com uma visão mais equilibrada e saudável, libertando-se dos excessos que os prendem. E é justamente isso que o vídeo de hoje vai falar. Como a lei do desapego te auxilia a conquistar as coisas, sejam elas pequenas ou grandes ao seu ver, porque isso também é percepção. Mas como entender claramente o que significa o desapego pode transformar a sua vida para melhor, claro. Oi, eu sou a Kim, do Life and Other Things, e bem-vindos ao canal, onde a gente fala um pouquinho sobre mentalidade, princípios da lei da atração e como viver a nossa vida de maneira mais abundante. Como eu falei, o intuito desse vídeo é falar um pouquinho sobre a lei do desapego e entender que desapegar significa, nesse contexto, né, de explicação, que nós desapegamos de realidades, de hábitos, de pessoas, justamente para que novas situações venham e se coloquem no lugar dessas antigas. Ou seja, substituir coisas que já não servem mais por outras coisas que fazem mais sentido, por outras situações que fazem mais sentido para você. E eu imagino que você tenha clicado nesse vídeo justamente porque talvez tenha se sentido um pouquinho diferente nesses últimos tempos. Talvez alguma coisa assim tenha balançado aqui dentro, te fazendo perceber mais como vive. E eu concordo com você porque também eu tenho me sentido assim. Apesar de praticar há algum tempo a lei do desapego e também outros princípios para uma manifestação mesmo de uma identidade que faça sentido com a minha. Todos os dias. E eu acho que o ponto de partida aqui é a gente entender o que significa o desapego, como eu trouxe no começo do vídeo, é justamente bater na tecla de que as coisas são possíveis de se realizar. Eu sei que há muito desse discurso na internet de positive thinking, desse pensamento positivo, de que tudo vai dar certo. E aí muitas vezes as pessoas chegam de certa maneira despreparadas nesse processo de criar uma nova realidade, uma nova mentalidade, novas situações, e acabam ficando um pouco decepcionadas, justamente porque não compreendem princípios fundamentais que vão reger ali a criação de uma nova identidade, uma criação de uma nova realidade, seja qual ela for, seja qual o tamanho que ela for, porque é tudo percepção, grande ou pequeno. Imenso, né? Uma realização muito grande, mas é a mesma forma que você consegue manifestar um copo d'água na sua frente, você consegue também manifestar coisas consideradas grandes, socialmente falando, mentalmente falando também. Mas entendendo que se a mente não possui limites, por que nós vamos colocar limites nela, se apegando a certas situações que já ocorreram? E de que muitas vezes não fazem mais sentido que a gente fique apegados a elas. Justamente elas vão bloquear a passagem, a entrada de novas situações e de novas pessoas, novos relacionamentos. Tem até uma frase comum falando que a vida ela é feita de ciclos, é feita de momentos. Então, muitos desses ciclos eles não têm os mesmos personagens. Não tem, igualmente também não tem os mesmos cenários, não tem as mesmas fases de vida, igual a vida é feita de fases, essas coisas. Partindo desse princípio de que se a vida não é feita de... ela é feita de fases, nesse caso, né? A gente entende, então,
que nem todas as temporadas dessa grande série, que é a nossa própria vida, vão ter os mesmos personagens, não vão ter os mesmos cenários, os mesmos pensamentos. Vem, inclusive, outra analogia aqui de que o rio não passa duas vezes no mesmo lugar. E é justamente partindo daí que a gente entende que nós somos seres que estamos em constante transformação, correto? A gente não tá aqui para ser o mesmo que a gente foi quando a gente nasceu, justamente por isso que a gente cresce, né? Nós crescemos. Então nós temos que evoluir e não regredir. O fato de se liberar de situações e pessoas e coisas físicas, mentais também, prisões mentais que nós fazemos, porque a parte do desapego não é você não ter as coisas, não vou ter casa, não vou ter carro, não. Porque isso vai contra o princípio do bem-estar universal, que é aquele que prega que todo mundo busca fazer as coisas justamente para se sentir bem. Entendendo isso, o sentir-se bem também contempla sentir-se feliz, sentir-se realizado, sentir-se completo. Tudo isso está dentro de uma lógica de bem-estar universal. Apesar de não entrar nessa parte agora. Mas entendendo que tudo aquilo que fazemos é justamente para alcançar um bem-estar universal, estar em uma frequência exata, tão específica, que parece que foi criada para você, porque na verdade ela foi, mas isso também é papo para outro dia, a questão da percepção das coisas que nós temos, né? E o sentimento que a gente deveria infligir mais a gente, colocar mais em nós mesmos, de que nós somos especiais. Mas isso é papo para outro dia, que nem eu falei. Compreender, então, de que tudo que fazemos é para entrar no fluxo de bem-estar universal, nós entendemos que a lei do desapego faz parte do processo da manifestação. Entender que quem você foi há 4 anos atrás não é a mesma pessoa de agora. Porém, segura essa informação. Eu não estou falando isso numa maneira de que você está separada daquele seu eu de 4 anos atrás. Não, é justamente o contrário. Você está tão integrado de que, na verdade, você é sim a mesma pessoa de 4 anos atrás. Só que de maneira integrada e transformada, conforme esses 4 anos se passaram e quem você é hoje. Todas as suas versões, elas existem, são você agora. Mas, para você viver transformada desses 4 anos de versões que você teve, daquelas de 4 anos específico, 4 anos atrás, você precisa desapegar dela. Você precisa desapegar do sentimento que você teve naquela época, para que possa viver o presente completamente. Eu sei que é parece um papo meio delulu, porque vai mais aquele negócio de metafísica, de física quântica, que a gente fica refletindo. E muita gente pensa, cara, mas isso aqui não me leva a nada, eu vou ficar maluca. Para, calma, segura, que você tá entendendo. E eu também tô entendendo. Peraí. Então, se eu sou todas as versões que tiveram nos últimos 4 anos, inclusive aquela exatamente de 4 anos atrás que eu estou pensando, que você tá pensando, na sua, né? São a mesma pessoa que é quem eu sou hoje. Quem eu sou, na verdade? Ficou bem reflexivo agora. Nossa, agora eu me senti Aristóteles. Quem eu sou agora? Uma vibe meio Platão. O ponto-chave não é entender quem você é entender qual sentimento rege a tua vida agora. Por que eu fiz isso? Porque, de fato, é um tanto difícil de entender. Nós que vivemos numa sociedade que tem uma dificuldade imensa de interpretação, inclusive, isso é uma autocrítica, porque estou tentando melhorar isso todos os dias, que é o fato de interpretar bem
o que eu leio, o que eu penso, os sentimentos e tudo mais. Mas vamos destrinchar isso. Qual é o sentimento que você tem agora? E por que ele rege quem você é? Que a pergunta, na verdade, não é quem eu sou, mas qual sentimento eu tenho agora? O que eu sinto agora? A parte do sentimento, ela é uma linha muito tênue no âmbito da discussão e da manifestação. Porque tem alguns autores, alguns pensadores que falam que, na verdade, não é o sentimento, é como você imagina, ou é como você fala, ou é como você age. Só que, na verdade, não existe uma distinção, não existe uma separação entre o meu eu físico, igual não existe entre meu eu físico e meu eu espiritual, meu eu interior, meu eu superior, seja qual o nome for que você escolha. Não existe essa separação. Então, portanto, nós somos tudo a mesma coisa. Papo para outro vídeo também, mas somos todos a mesma coisa. E se todas, igual eu falei, todas as minhas versões são a mesma coisa, quem eu sou? Mas a pergunta não é o quem eu sou, é o que eu sinto. Neville Goddard, aquele autor que é muito famoso, e eu espero que, para você que se interessa nessa temática de manifestação, já tenha tido a oportunidade de ler ou ouvir um pouquinho das palestras dele, vai entender que ele fala: o sentimento é o segredo. Daí parte-se do princípio de que para conseguir manifestar qualquer coisa que você deseje, você primeiro precisa se sentir como aquele, como aquilo. Você precisa se tornar a coisa. Ou precisa se tornar aquela pessoa que já tem aquilo. Então, se eu me imagino numa viagem internacional para um lugar muito específico, eu já tenho que sentir que eu estou lá. Mas não é um sentimento falso do tipo, eu sinto que eu estou na Itália. Não, você tem que sentir tão forte dentro de você que não é preciso você expressar para o mundo. Guarda pra você. Você pode se expressar também se quiser. Pode falar em voz alta. Mas não é aquilo que, só falei aqui na frente do espelho, fiz minha manifestação super rápida ali, não me concentrei, e é isso. Vai surgir. Não. É toda uma questão de alinhamento vibracional, frequencial. Inclusive, é um livro que eu tô lendo agora. É Frequência Vibracional, da Penny Peirce. Que eu tô gostando bastante, inclusive. Eu acho que depois eu vou gravar um vídeo falando sobre esse texto, porque é realmente muito bom. Mas é você entender de que você precisa se tornar aquilo. Você precisa se tornar aquela situação que você almeja. Então, se eu, por exemplo, eu preciso muito de 10 mil reais. A pessoa, né? Precisa de muito de 10 mil reais. Mas ela, toda vez que ela pensa nos 10 mil reais dela, ela pensa assim: cara, eu não consigo fazer esse dinheiro no meu trabalho. Ou eu tô desempregada. Tipo, o nosso cérebro automaticamente vai auto-sabotar e vai trazer todas as evidências que mostram que a pessoa tá falida. De que é impossível conseguir 10 mil reais e que isso é coisa de outro mundo. E só vai conseguir 10 mil se ela fizer uma coisa muito ilícita. Muito, tipo, errada. Mas não. É justamente o contrário. O desapego vem nesse sentido do sentir que você já tem os 10 mil reais, que você já tá gastando, você já tá usufruindo, de que você vai pensar naquilo, você vai mentalizar, você vai sentir, nem que seja uma vez só por dia, ou não importa. Eu sou do time que não acredita nesse negócio de você tem que fazer tal coisa 5 vezes, 50 vezes ao dia pra dar certo. Não, porque se você fizer uma vez só bastando e suficiente, já é o suficiente. Não precisa fazer mais. Então, a pessoa, antes de voltar da parte da lei do retorno, ó, lei do desapego, segura essa informação. Se, como Neville Goddard fala, que o sentimento é o segredo, nós temos que nos sentir como aquela pessoa que já tem os 10 mil reais que ela precisa se sentir já usufruindo daquele recurso, o financeiro. Eu chamo de recurso, né? O dinheiro. Então, se ela tem esse recurso financeiro de 10 mil,
ela tem que se sentir já gastando ele. Faz uma lista, não, os 10 mil que eu preciso pra fazer isso, isso, aquilo. É pagar uma fatura, ou é pra comprar uma tal coisa, agora falou que precisa. Quando a pessoa falar que ela precisa, é porque ela já tem um destino pra aquele recurso, né? Então ela faz uma lista e todo dia, o tanto que o coração dela mandar de vez, ela vai mentalizar que ela já tá utilizando aquilo. Que as coisas realmente estão fluindo, de que tá dando tudo certo. É meio aquele pensamento positive thinking. Que nem eu falei, eu sou meio hater desse pensamento, né? Puro. Mas eu sei que ele funciona com outras práticas de manifestação. Então é como se fosse um combo. Porque na verdade na manifestação a gente não trabalha só com um jeito, né? Tem que ser com um monte. Mas funciona. E aí, conforme a gente vai fazendo as práticas, né? É igual fazer oração. Vai fazendo as práticas, o que funciona vai ficando. Porque não funciona pra mim, pode ser não funciona pra outras pessoas. O cérebro da gente não é igual um ao outro, como a gente não é igual um ao outro. E aí, ao mesmo tempo que ela mentaliza, ela alinha, ela tem que elevar as vibrações dela. Isso é muito real mesmo, elevar suas vibrações. Porque se o universo não é físico e nem material, ele é mental e não material. Ou seja, ele é imaginário. Quando as pessoas falam assim, o universo é mental, o universo é imaginário, muita gente pensa assim, como que isso é possível? Porque eu tô aqui, eu sei que eu sou real, eu consigo me tocar. Mas se você se limita somente à perspectiva do material, de que eu tô segurando isso aqui, de que eu tô falando, você tá se limitando. Você tá se limitando, porque existe muito mais. De que é justamente esse lado não físico, né? Porque é totalmente aceito de que tudo é feito de energia e várias moléculas, mas a gente não tá vendo nada disso na construção das coisas. Igual a gente não consegue ver a bactéria a olho nu, mas a gente sabe que tá lá. Então, eu acho que é muito isso de entender que aquilo tá lá e de que é alcançável se eu me tornar verdadeiramente aquilo. Entende? E agora que entra a parte da lei do desapego nessa historinha que a gente tá contando da pessoa que precisa de 10 mil reais. Tá, ela precisa de 10 mil reais, ela tá fazendo as práticas de manifestação dela, mas ela vê que tá estagnada, de que não tá saindo do lugar, de que tem alguma coisa errada. Se eu te falar que o próprio pensamento de que tem alguma coisa errada já tá bloqueando esse valor de chegar ou de... muitas vezes as pessoas pensam assim, vou manifestar dinheiro, vai aparecer um envelope com 15 mil reais na minha porta, assim, de graça, sem nome, só tá lá o dinheiro, tipo, pega. Isso pode acontecer também, mas o que a gente tá falando é justamente que o ato de manifestar, ele também vai criar situações, pessoas, vai encaminhar pessoas para a sua vida, com situações muito específicas e com um roteiro assim tão perfeito que você fala assim, não é impossível, isso aqui é coisa de filme. Então, a pessoa que precisa dos 10 mil, ela, sei lá, tá desempregada. Aí, ela estabeleceu que ela precisa de 10 mil e de que ela vai alinhar frequencialmente pra conseguir esse valor até, sei lá, daqui 30 dias. Se eu te falar que todas as situações ao redor dela vão enviar sinais de que aquilo tá encaminhando. Muitos e muitos sinais. Seja vaga de emprego, seja oportunidade de fazer um trampo, de um trabalho, de conseguir vender uma coisa que ela precisava, tipo, que ela queria vender, só que ela nunca se moveu pra vender. Uma coisa específica, sei lá, uma moto que tá guardada na casa dela, supondo. Então, vai se alinhar tão magicamente que parece que foi feito pela própria pessoa. Porque na verdade a gente é meio que o roteirista da nossa vida. Mesmo que a gente não esteja todos os dias fazendo o roteirozinho ali na frente do computador, escrevendo, né? Pensando. Eu acho que se a gente fizesse isso, seria melhor ainda. Porque seria um alinhamento total, sabe? Mas, anyways. Mas vai ficar tão perfeito que parece que é mentira. E é justamente aí que ela tem que praticar o desapego. E aceitar. Aceitar, que eu digo, enxergar. Aceitar as possibilidades, enxergar todas as possibilidades. Porque muitas vezes, no momento que a gente precisa muito, a gente começa a ficar um pouco cego.
quando a gente pensa assim, cara, eu preciso, você começa, na verdade, a ficar meio cego, se fechar, a não compreender todos os sinais que o universo tá te dando. Todas as oportunidades, todas as pessoas, com as palavras certas na hora certa pra você. Não tá chegando porque justamente você tá meio que bloqueando tudo. Então, pelo fato de ela desapegar, ela entende de que ela pode sim ser uma recebedora disso, do que ela realmente quer, porque ela tá disposta a receber. Então, só o ato de estar disposta a receber já é uma prática poderosíssima para desapegar. E de que, enfim, receber coisas, situações, lugares, pessoas, nananana, tudo que é imaterial, físico, não físico, para sua vida. Pratiquem a lei do desapego. Pratiquem a lei do desapego. E vocês vão entender o que eu tô falando. Porque é real, é muito poderoso. Inclusive, faz parte, assim, de muitas e muitas pessoas, assim, que as pessoas consideram bem-sucedidas, enfim. A questão também de ser bem-sucedido é relativo, é super pessoal, é uma coisa de percepção. Porém, muitas e muitas pessoas praticam o desapego. E elas entendem de que esse princípio é um dos norteadores para você, enfim, poder manifestar qualquer coisa. Enfim, mas eu queria agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final. E se você gostou, já se inscreve no canal Life and Other Things, que a gente tem vídeo toda semana. E vamos discutir muito mais sobre outros tópicos, inclusive que surgiram ao longo da gravação desse vídeo. Mas é isso. Bye!